Começa agora na Jovem Pan News. Grandes por Bessa. A plataforma feita especialmente para pessoas com muita personalidade. Olá, muito bom dia. Estamos começando mais um Grandes por Bessa aqui na Jovem Pan Curitiba para todo o Paraná. Neste sábado, 26 de outubro, véspera das eleições aí de segundo turno aqui em Curitiba e algumas outras cidades do Paraná e também do Brasil. E olha só, hoje eu estou recebendo aqui, vou receber dois convidados. O primeiro deles é um nome muito conhecido em todo o Brasil e talvez até um pouco no mundo, um paranaense de Foz do Iguaçu, que é o nosso alpinista Valdemar Niklevics. Bom dia, Niklevics. Bom dia, Bessa. Um prazer imenso estar aqui contigo. Tudo bem? Tudo jóia. Então tá bom. E no segundo bloco eu recebo o presidente do Clube Curitibano, um dos mais antigos do Brasil, o radialista Paulo Roberto Oliveira, que vem nos contar aqui, né, um pouco sobre o Clube Curitibano, o seu tamanho, enfim, todas as atividades, os esportes lá praticados. Eu acho que no Clube Curitibano não tem alpinismo, né, Niklevics? Não, mas tem um pessoal, tem muitos amantes do esporte lá, tem grandes atletas no Clube Curitibano. É verdade, é verdade. Bom, mas o Paulo Roberto é o nosso convidado aqui no segundo bloco. Muito bem. O Valdemar Niklevics hoje está aqui comigo no Grandes por Bessa. A gente se encontrou esses dias, depois de muitos anos que não nos víamos, e ele me contou uma novidade que eu falei, poxa, você tem que ir lá contar essa novidade pro nosso público lá, pros ouvintes do Grandes por Bessa, também pro pessoal que nos assiste aqui pelo YouTube. Em maio, mais especificamente, de 2025, o Valdemar completa 30 anos da escalada do Everest, né, Niklevics? Isso aí, Bessa, você que é uma memória da nossa história, principalmente da história paranaense, acompanhou minha carreira desde o início, né? A primeira grande montanha que eu escalei foi o Aconcagua em 88, então aí estou completando 37 anos dedicado ao alpinismo, mas o que marcou realmente minha carreira foi a conquista brasileira do Everest, isso no dia 14 de maio de 1995, e eu, junto com o carioca Hermoso Catão, foi a primeira vez que na história que a bandeira brasileira tremulou literalmente no topo do mundo, né? E aí 30 anos já, completando o ano que vem, né? Então tá marcado a expedição 30 anos do Brasil no Everest. Vamos colocar novamente a bandeira do Brasil no alto da maior montanha do mundo, mas em busca de uma causa nobre, né? Eu estou implementando uma reserva natural, uma RPPN, aqui no município de Campo Largo, e a ideia agora é levar a bandeira da restauração ecológica para o topo do Everest, consagrando o trabalho que eu estou fazendo na reserva natural do alpinista. Ou seja, a gente está restaurando um importante remanescente da floresta com araucária, tentando retomar o equilíbrio ambiental dessa propriedade para que a gente garanta a biodiversidade para o futuro. E esse é o apelo que a gente vai fazer, um apelo mundial, né? Levando a bandeira da restauração ecológica, é a bandeira de uma araucária que está sendo feita pelo Hans Donner, né? E tentar sensibilizar, né, as pessoas, a comunidade, a nossa sociedade, que a gente precisa tomar atitudes para reverter essa crise climática, para reverter esse caos ambiental que nós estamos seguindo, né? Para tentar não só garantir a sobrevivência das espécies que estão na lista de ameaçada de extinção, como a araucária, né? Mas garantir a nossa própria sobrevivência. Então eu estou muito preocupado com isso. O mundo, nem todo mundo ainda sentiu esse senso de emergência, né? Nem todo mundo está alerta, mas aí é uma forma da gente comemorar os 30 anos do Brasil Everest e fazer esse apelo para que as pessoas se conscientizem disso, que o mundo é um só, que o planeta é um só, que a vida é uma só, e a gente tem que fazer o máximo para preservar essa nossa vida. Muito bem, muito bem. Olha só, antes de entrarmos aqui, propriamente dito, aqui no nosso assunto, quando você escalou o Everest pela primeira vez, né, em 95, você tinha 28 anos, né? Hoje está com 58, né? Exatamente. Só fazer as contas aí a gente descobre a tua idade. Não que você esconda. Mas qual é a diferença de escalar o Everest aos 28 e agora 30 anos depois? Então, o Valdemar mudou, lógico. Eu fiquei mais maduro, né? Eu comecei com o Marumbi aqui quando eu tinha 16 anos, ou seja, a primeira vez que eu escalei o Marumbi na Serra do Mar há 42 anos atrás, né? E o mundo mudou também. Então, essa crise climática a gente está enfrentando, as montanhas estão derretendo, o Everest está derretendo, né? Então, lógico, eu era mais jovem, eu estava
iniciando, digamos, no alpinismo, foi até um tanto precoce a minha ida para o Everest, e a primeira vez que eu fui, na verdade, foi em 91, né, há 33 anos atrás, quando eu cheguei a 8.500 metros de altitude, sozinho, sem garrafas de oxigênio. Eu fui com uma expedição francesa naquela época, e aí sim, cheguei lá no alto em 95. Então eu acompanho a evolução que está acontecendo no Everest há mais de 30 anos, e tem um sério efeito lá, tanto físico quanto cultural ou humano, digamos assim. O turismo se incrementou muito no Everest nos últimos anos, graças à comercialização do Everest. Antes ia para o Everest só alpinistas, hoje vão muitos turistas para chegar lá em cima, graças à estrutura que se criou, as agências especializadas, o povo que vive na região no Everest, que são Sherpas, eles se capacitaram. Nos últimos 50 anos eles se tornaram grandes alpinistas, grandes guias de montanha, e eles estão monopolizando o turismo na região, monopolizando no sentido, estão oferecendo um serviço muito bom, muito eficiente, muito uma atividade econômica. Exatamente, mas a um preço acessível. Mesmo assim, não é barato, né? É caro. Para você escalar o Everest hoje, você vai gastar no mínimo $60 mil, né? Então, isso causou um certo impacto no Parque Nacional de Sagarmatha, que é uma área uma unidade de conservação. Com esse fluxo de turistas, o Nepal é um país muito pobre, ainda hoje é um dos 10 países mais pobres do mundo, apesar de ser um país lindíssimo, né? É uma verdadeira Suíça na Ásia. As montanhas lá são de uma beleza ímpar, é impressionante a beleza que tem, não só do Everest, mas todo esse subbosque, esses vales internos, onde está Katmandu, e depois vai ganhando altura até o Everest. O Nepal é um país muito particular, porque ele é um pouco menor que o estado do Paraná, mas ele é estreito e largo, e no sul a planície do Terai está a 80 metros de altitude, e ao norte, 180 km de distância, está a maior montanha do mundo. Então tem diversos pisos ecológicos que se sucedem dessa praticamente nível do mar até o topo do mundo. Então, em termos de diversidade e biodiversidade, é um país muito rico, só que é um país muito povoado, muito densamente povoado, lógico, não nas alturas do Everest, mas na planície do Terai e nesses vales internos. A Ásia inteira tem muita gente, como o mundo inteiro tem muita gente, né? Essa gente demanda comida, demanda lugar para plantar, para morar. E muitas vezes essa ocupação humana ela é desordenada, né? Como acontece aqui no Brasil, e hoje com as crises climáticas, com as enchentes, com as queimadas, que acontece em todo o mundo, com esses furacões, a gente acaba sofrendo e talvez culpando quem, né? Quem é o culpado dessas calamidades naturais, entre aspas, né? No meio desses culpados está o próprio homem, né? Então, homem. A gente poderia ter evitado muitos dos problemas que nós enfrentamos hoje, se a gente tivesse feito essa ocupação de uma forma mais consciente e adotasse para o nosso convívio do dia a dia uma atitude mais consciente também com relação à natureza, né? Respeitar um pouco mais essa casa que a gente vive, que é uma só, né? O planeta Terra é um só, e nós também somos uma espécie fundamental pro equilíbrio, né, desse planeta. Bom, você falou que o Everest está derretendo, mas esse processo está ocorrendo há quanto tempo e vai levar mais quanto tempo? Bom, quanto tempo mais vai ser possível chegar ao cume do Everest? A gente está no final de uma glaciação do Pleistocênio. Acredita-se que a Terra congela e descongela a cada 10 mil anos, entre aspas, é mais ou menos isso. Só que esse aquecimento global ele está sendo muito acelerado, mas de uma forma absurda, pela interferência do homem, principalmente pela emissão de gases de efeito estufa, né? E por um outro lado também, ou pelo mesmo lado, que faz parte do mesmo lado dessa história, com o desflorestamento, com o desmatamento, com o aumento das cidades, ou seja, as florestas, elas é um importante regulador, digamos, das chuvas, né? Da temperatura do planeta, e as florestas... O próprio estado do Paraná, nos últimos 80 anos, praticamente perdeu mais de 80% da sua cobertura vegetal, principalmente para a agricultura, né? Então, eu imagino que isso causa um impacto violento, né? Agora, essa semana saiu o resultado de um estudo da WWF, que é uma das principais ONGs do mundo, né? Que o mundo perdeu nos últimos 50 anos 73% da sua biodiversidade. Mais da metade da vida do planeta, espécies vegetais e animais, desapareceram nesses últimos 50 anos. Então é fácil a gente imaginar quanto tempo dura
essa capacidade de sobrevivência nossa, essa sustentabilidade, será que duramos mais 50 anos? Ou seja, a partir de agora... Nesse ritmo, talvez não, né? Então, se a gente não mudar medidas drásticas, a ONU mesmo impôs metas, né, até 2030 para a gente restaurar áreas degradadas, para a gente emitir a emissão de gases, mas as indústrias, muitas empresas não observam essas medidas e essa meta vai ficando para 2040, para 2050, né? E a gente precisa adotar medidas urgentes para reverter isso. Então o Everest, sim, ele derreteu, ele tinha muito mais gelo do que ele tem hoje. Imagine, Bessa, que uma montanha, uma encosta lá do Everest, do base até lá em cima, são 3.500 metros de altura. O nosso Marumbi aqui na Serra do Mar, nós temos 1.539 metros de altitude, 1.500 metros de altura do nível do mar. Então essa rampa de gelo, ela é meio uniforme, assim, há 100 anos atrás. Agora essa rampa de gelo, ela derreteu, ela se encheu de buracos, ela virou um labirinto de blocos de gelo suspensos, que podem desabar a qualquer momento. O primeiro trecho da escalada do Everest, do acampamento base até o acampamento 1, o acampamento base está 5.400, o acampamento 1 está 6.100. É uma altura de uns 700 metros, é uma roleta russa praticamente, que pode desabar a qualquer momento, porque esse glaciar está se movimentando pela ação da gravidade. Antes ele tinha uma certa estabilidade e hoje ele não tem mais. Outra coisa, outro perigo que nós alpinistas enfrentamos lá realmente é a caída de pedras. Então a montanha de rocha, ela é recoberta pelas neves eternas que já sabemos que não serão mais eternas, né? Os glaciares dos Alpes, por exemplo, já acabaram. Só tem 30% dos glaciares que haviam antigamente nos Alpes. É um absurdo isso. E acredito que até 2050 muitas das montanhas dos Alpes, onde nasceu o alpinismo, não vão realmente ter mais neve, né? Essa neve segura essa rocha. E quando ela derrete esse gelo, essas rochas vêm lá de cima, não precisa ser grande, às vezes são gigantescas essas pedras, mas pode ser uma pedra do tamanho de uma maçã, se acertar você já era, né? É um projétil, né? Então esse é um outro risco, ou seja, o glaciar está muito gretado, tem de profundidades incalculáveis aqueles buracos, o risco de pedras de gelo e outro risco, né? A instabilidade climática. Então antigamente o clima era mais estável. Existe um ciclo na natureza, aqui em Curitiba ou na sua cidade você pode notar isso. Fica lá 3, 4 dias de tempo bom, causa evaporação, forma as nuvens e depois 3, 4 dias de chuva. Isso seria o ideal para a natureza, né? Mas agora tem momentos que chove demais, tem momentos que não chove, né? E então você tem que enfrentar isso na sua casa aqui, você fecha e abre a porta. Imagine você lá no Everest, você está completamente exposto às intempéries, né? Então você tem que saber lidar com essas adversidades com mais cuidado do que antigamente, né? Porque ficar perdido numa tempestade de uma semana a 30 graus negativo pode ser fatal. Claro. Você citou há pouco aí o Moça Catão, né? Um carioca, alpinista carioca, que esteve com você, escalou o Everest em 95 e ele infelizmente acabou falecendo, né? Ele faleceu junto com outros 2 brasileiros na face sul do Aconcagua. Mas não na mesma escalada sua? Não, a gente escalou o Everest juntos, foi a única montanha que a gente escalou juntos. Eu não o conhecia, pouco antes da expedição partir, iniciar, ele me procurou para fazer parte. O chefe da expedição era um escocês, eu passei o contato, ele acabou sendo aceito, foi ótimo, nós escalamos juntos, né? Colocamos juntos a bandeira do Brasil no topo do Everest, e aí em 98 ele foi escalar a face sul do Aconcagua, que é uma face bastante perigosa, porque ela é bem vertical, é bem técnica, né? O Aconcagua é conhecido como uma montanha fácil, porque na face norte, face noroeste, tem uma via de escalada fácil, que é uma simples caminhada, mas tem uma face sul, que é uma das faces mais perigosas. O Aconcagua fica onde? Fica perto de Mendoza, na Argentina. Sim, aqui na América do Sul. Bem próximo da fronteira com o Chile, né? Certo. É a maior montanha das Américas, né? Então, até em 95, a gente escalou juntos. Em 2005, eu escalei novamente o Everest. A gente prestou uma homenagem Então, a morte dele foi no Aconcagua. A morte dele foi no Aconcagua. Aconcagua. Bom, Valdemar, você nasceu em Foz do Iguaçu, acho que eu já falei aqui, é formado em turismo pela nossa federal aqui do Paraná. Também é fotógrafo, escritor, já publicou 5 livros, né? Todos eles sobre alpinismo. Sim, sim. Né? Palestrante, né? Você deu milhares de palestras, dá até hoje, né? Sim, a minha principal renda, digamos assim, são as palestras que eu ministro para a empresa. Ontem tive em Bauru, né? Com a indústria automobilística. Amanhã estou com a Federação, né, de Agricultura do Estado do Paraná, com o Senar. Ou seja, toda semana estou em algum lugar do Brasil fazendo palestra. É um
trabalho que eu gosto muito, motivar as pessoas a irem em busca da realização dos seus próprios sonhos, em busca do Everest, que na verdade está dentro de cada um, né? E qual é a mensagem, assim, resumidamente, que você passa nessas suas palestras? Bom, eu gosto desse lado motivacional, embora a palestra ela é bastante aceita pelas empresas, porque eu faço uma analogia do alpinismo com o mundo corporativo. A importância do trabalho de equipe, planejamento, tomar decisão, gestão de risco. Mas o que eu gosto de mostrar, assim, Bessa, é que todo mundo, toda empresa hoje tem o seu Everest, né? E que esse Everest não é o topo do mercado, esse Everest, ele está dentro de você. É uma montanha que está dentro de cada um, do seu próprio ser. E quando você conseguir chegar no alto dessa montanha que está dentro de você, nenhuma outra montanha do mundo vai ser impossível de ser escalada por você ou por essa empresa, entende? Então você é preciso acreditar em você, acreditar no seu sonho e, lógico, se preparar para realizar esse sonho, porque nada na vida acontece por acaso, né? Tudo é feito, efeito aí do nosso esforço, da nossa busca, né? Bom, e para essa nova escalada agora que você está planejando para maio de 2025, você vai levar uma turma junto com você, né? Sim, então a gente está em busca de patrocínio. A ideia de ir para o Everest surgiu em razão da reserva natural. Eu preciso fazer o plano de manejo, já é uma RPPN, uma unidade de conservação federal, parte dos 116 hectares. A gente tem 116 hectares. Fica aqui em Campo Largo, né? Fica ali perto da Pedreira e também no município de Campo Largo, né? É uma área hoje sua? Sim, é uma propriedade particular, né? Eu investi nessa propriedade, já fiz todos os trabalhos lá, mas ainda falta fazer o levantamento da fauna, da flora e o plano de manejo que inclui o zoneamento dessa propriedade. Isso é custoso, isso custa, eu vou gastar mais ou menos R$240 mil para isso. E a gente precisa também, eu e o Pedro Hall, que é outro paranaense, a gente ele é o meu parceiro, o meu companheiro que eu escolhi para essa nova escalada, a gente precisa de $160 mil para escalar o Everest. Sendo que esses 40 mil vão ser revertidos para a Reserva Natural do Alpinista para fazer o plano de manejo e para fazer o plantio de mais 400 araucárias enxertadas lá, porque a ideia da Reserva Natural é que ela se mantenha sozinho, que ela seja autossustentável, e a gente quer conseguir isso através da produção do mel. A gente já está produzindo mel orgânico de excelente qualidade, já estamos comercializando, e queremos produzir pinhão. Então, por isso que a gente adotou aquelas mudas enxertadas de araucária que foram desenvolvidas pelo professor Flávio Zanetti, já há mais de 38 anos que ele está investido nesse desenvolvimento. Nosso especialista em araucárias. É o maior especialista do mundo em araucária, né? E essa araucária já pode dar pinhão a partir do 6º ano, lógico que a partir do 8º, do 10º ano ela vai ser mais produtiva. A gente já plantou 430 mudas enxertadas, né? É custoso também, cada muda custa R$150, né? Tem empresas que estão nos dando lotes de 50, 60, 100 mudas. A gente tem espaço para plantar mais 2.000 mudas enxertadas. Então a gente quer gerar essa renda. Então a expedição do Everest vem com uma oportunidade também de a gente consolidar a reserva natural. A gente vai inaugurar a reserva natural nas vésperas da expedição, né? E como eu disse já aqui, levar essa bandeira de uma araucária para o topo do Everest. Quer dizer, que então pela primeira vez teremos uma bandeira de uma árvore símbolo aqui do Paraná e do Sul também, né? Uma araucária. A araucária é a símbolo da resiliência da natureza, da resistência da natureza. Nós estamos levando esse símbolo. Nós queremos chamar a atenção da população mundial que muitas espécies estão desaparecendo. A araucária mesmo, se ela não for plantada hoje, ela vai desaparecer em questão de dezenas de anos, talvez não mais que 50 anos, nós não vamos ter mais araucárias nascendo. Devido às condições ambientais hoje, é praticamente impossível um pinhão germinar sozinho e virar uma araucária se não tiver interferência humana. Ou seja, da mesma forma que nós degradamos o ambiente e fizemos com que esse ambiente não seja mais possível uma espécie sobreviver, nós podemos sim reverter essa situação, dando condições para que essa espécie, essa planta, essa araucária sobreviva. Então a araucária sim, nós vamos levar para o topo do Everest, mas a gente está levando um símbolo de uma espécie que está ameaçada de extinção, como centenas e talvez milhares de outras em nosso planeta, e vão sucumbir, vão desaparecer. Então está a prova aí desse estudo da WWF que nós perdemos, eu vou repetir, nos últimos 50 anos, 73% da nossa biodiversidade, 73% das espécies vivas de vegetais e de animais. Foram dizimadas. Até emocionado, porque são vidas, né? E às vezes o homem acha que a única vida que existe no mundo somos nós humanos. E o problema é esse.
Toma uma água aí. A gente faz parte desse ecossistema da Terra, é o único planeta. E se os animais e as plantas desaparecerem, nós vamos desaparecer. As próprias abelhas que a gente cuida, são os polinizadores. 73% do alimento que é produzido no mundo depende da polinização das abelhas, né? Então, se as abelhas desaparecerem, o Einstein já falou isso há muito tempo atrás, em cerca de 4 ou 5 anos o homem desaparece também, porque não vai ter mais alimento, né? Não vai ter fecundação, não tem polinização, não tem frutos, né? A araucária é importante por isso também, porque ela é uma espécie dominante no bioma Mata Atlântica, na floresta umbrófila mista, que é a floresta com araucária, e a partir do momento que você não tem essa espécie dominante, a espécie principal, todo é um quebra... um ecossistema. Ele se fragiliza, ele desaba, né? É uma cadeia que se uma cadeia, exatamente. Então, lá na reserva natural, a gente tem onça, a gente tem o topo da cadeia alimentar, prova que aquele ambiente, ele está bastante preservado, né? E a ideia é estimular outras pessoas a criarem áreas de conservação também, para que a gente possa resgatar o equilíbrio ambiental em maior número de áreas possíveis. Muito bem. Olha, eu vi a sua emoção aqui e ela também me contaminou, né? Porque esse discurso que a gente vê, que não é um discurso no sentido assim de só uma palavra, né? Mas é uma coisa tão forte isso, esse apelo, né? E você que é um profundo conhecedor da natureza e como alpinista, né? E, enfim, e agora você está investindo nessa reserva natural aqui do alpinista, né? Mas no sentido, não é uma coisa não é um novo negócio, né? Não. É uma coisa para já entrar nessa... ou seja, fazendo a sua parte, né? Foi criado o Instituto de Proteção Ambiental Valdemar Niklevix, uma ONG, uma entidade sem fins lucrativos, que está fazendo a gestão da Reserva Natural do Alpinista, que é uma RPPN também, que é um legado. Eu vou partir algum dia dessa terra, eu quero deixar o mundo melhor para as outras pessoas. Todo o trabalho na Reserva Natural é focado na educação ambiental. A gente está recebendo escolas públicas e privadas lá. A gente trabalha com 4 pilares lá, que é a restauração florestal, a importância dos polinizadores e a proteção de rios e nascentes, né? O que a gente precisa fazer, Bessa, é fazer um apelo, principalmente para as empresas que se juntem à nossa causa. Muitas empresas aí dizem ajudar o meio ambiente, mas não passa de greenwashing, né? Elas usam essa bandeira para se promover ou promover seus produtos, né? Então precisamos de fato fazer alguma coisa pelo nosso planeta. A gente está aberto aí a empresas, estamos precisando de patrocínio para ir para o Everest, para levantar essa bandeira, né? Então as empresas que aí respeitam os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que respeitam aí os princípios ESG, que querem se aliar a uma grande aventura, sim, humana, espiritual, mas também ambiental. A gente gostaria desse apoio, principalmente se forem empresas aqui do Paraná, já que nós somos paranaenses também. Além de contribuir com uma causa mais do que nobre. Sim, né? Sim. E ao mesmo tempo, sim, você comentou, nós estamos levando um grupo de trekkers, né? Pessoas vão acompanhar a gente até o acampamento base. Essas pessoas também vão estar ajudando a gente a... São pessoas de onde? São alpinistas amadores? Ou que de todo o Brasil, né? São um grupo de trekkers, é um grupo de caminhada, né? Caminhada, certo. E que vão até a base e depois não vão escalar, né? Não vão escalar. Certo. Bom, infelizmente o nosso tempo aqui já está chegando ao final, mas rapidamente. Então essa será, a de 2025, será a sua terceira escalada ao Everest? Será, né? A minha 5ª escalada ao Everest. Eu fui 2 vezes no outono, não consegui, 2 vezes na primavera. Então a melhor época para escalar o Everest é abril, maio, primavera, no hemisfério norte. Mas pelo chegar até o cume, você teve uma escalada pelo Nepal e outra pelo Tibete, sim, né? Em 95 foi pelo Tibete e em 2005 foi pelo Nepal. Agora nós vamos repetir a escalada pelo Nepal, que é o lado mais bonito, né? Certo. E você também foi o primeiro brasileiro a escalar o K2 e os 7 cumes, né? Que é a maior montanha, os 7 cumes, né? São as maiores montanhas de cada continente. Eu estou escalando há 37 anos sem parar. Eu já escalei 300 das principais montanhas do mundo. Agora, há 2 anos, eu acabei de escalar todos os 4.000 dos Alpes, todas as montanhas dos Alpes, na Suíça, na Itália, na França, que tem mais de 4.000 metros. O Brasil passou o primeiro país não europeu a escalar todas essas montanhas. Só 51 pessoas do mundo conseguiram. Escalo o Marumbi aqui todo fim de semana. Eu tenho um amor imenso pelas montanhas. Você escalou esses
dias, né? Escalei nesse último junto domingo. Com um amigo seu. Sim, junto com o Felipe Close, que é um grande incentivador do projeto e da reserva natural. Ele me ajudou a constituir o instituto, né? Então, as montanhas representam o último refúgio de vida selvagem, de natureza ainda primitiva que existe no planeta. Então, a minha paixão, sim, é pela montanha, mas é por essa natureza ainda intocável, incontaminada, ainda como Deus criou. E é fenomenal hoje você ter esse privilégio como homem de poder presenciar essa natureza e essa criação de Deus, né, que é a natureza na sua essência. É realmente emocionante para nós alpinistas ter esse privilégio, e basta que você vá lá, só que, lógico, exige um esforço físico aí bastante grande, técnico. Então, agora eu com 58 vai ser um desafio ainda maior levar a bandeira do Brasil no alto do Everest. E você inspirou outros brasileiros e curitibanos, né? Nós temos aqui o Joel Krieger, né? Sim, olha, que bela exemplo de superação. Ele foi várias vezes aos 70 anos quase. Não desistiu, chegou lá. É um belo exemplo a esse seguido, e ele pode também comprovar, através do seu testemunho, como o Everest, mesmo ele estando já um pouco mais velho, como ele mudou novamente a vida dele, né? Esse sentido, essa questão do propósito, né? Que nos move também ao aceitar grandes desafios. Maravilha. Olha só, conversei aqui com o alpinista Valdemar Niklevics. Valdemar, você tem um filho, né? Tem um filho que está 7 anos e meio, que é um grande amante da natureza. Vai ser alpinista também ou não? Se Deus quiser, ele será um grande homem e um grande alpinista. Já escalou alguma montanha ele com já você? Foi para o Marumbi, a gente vai sempre para o Marumbi. Até a metade do Marumbi ele já chegou, cada vez eu deixo ele chegar um pouco mais alto. Já plantou muitas araucárias também. Legal. Como é o nome dele? É Nicolau Niklevics. Nicolau Niklevics, maravilha. A tua esposa não é alpinista não, né? A Silvia sim, ela é alpinista. Depois que nasceu o Nicolau, ela não conseguiu retomar as escaladas ainda, mas agora o Nicolau já está grandinho, ela já está começando a retomar. E ela é uma grande apicultora também, ela que cuida toda da parte comercial do mel. A gente vai junto para os apiários, levamos juntos várias ferroadas, mas a gente ama as abelhas, a gente faz isso. E essa também. reserva pode ser visitada, né? Pode sim, então, a partir do dia 12 de março a gente vai abrir a visitação. Dia 12 de março vai acontecer a inauguração, vamos inaugurar o Bosque de Araucárias Pelé. A Flávia, que é a filha do Pelé, vai participar da inauguração e vai me dar essa bandeira da restauração ecológica. Lembro que em 95 quem deu a bandeira do Brasil, que foi para o Alto Everest, foi o Pelé, né? Infelizmente ele já não está entre nós, então nós vamos inaugurar um bosque com 30 araucárias. No dia da inauguração vamos plantar 30 araucárias em referência aos 30 anos do Brasil no Everest, e a Flávia vai estar lá e o Pelé espiritualmente vai estar presente com a gente também. Bacana. Muito bem, olha, adorei aqui o nosso papo, acho que quem está nos ouvindo também, né? Principalmente o pessoal de Foz do Iguaçu aí, que nos ouve lá pela Jovem Pan de Foz do Iguaçu, né? Os conterrâneos do Valdemar Niklevics, mas em todo o Paraná também. Niklevics, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, batendo esse papo aqui no Grandes por Bessa. Parabéns aí pela sua trajetória, pelos 30 anos da sua escalada, né, no Everest. Imagine, eu que agradeço, Bessa. Quem quiser entrar em contato com a gente, se unir à nossa causa, pelo menos doar uma muda de araucária pra gente, é só me procurar nas mídias sociais lá, que será um prazer entrar em contato com você. É muito fácil, né? Tá bom. O Grandes por Bessa faz um rápido intervalo. Na sequência eu recebo o presidente do Clube Curitibano, Paulo Roberto Oliveira. A gente vai bater um papo aqui sobre esse grande clube que está aí com uma série de projetos e atividades. Em um instante a gente já volta. Você está assistindo Grandes por Bessa.